Roberto Silva acreditava ter uma vida perfeita ao lado da esposa em sua mansão luxuosa. Mas tudo mudou no dia em que chegou mais cedo em casa e flagrou uma cena de humilhação cruel contra Marta, a empregada dedicada que trabalhava para eles há anos. Roberto Silva nunca imaginava que, chegando mais cedo em casa naquela quinta-feira de março, ia presenciar uma cena que mudaria sua vida para sempre. Ele tinha saído da reunião com os investidores japoneses 2 horas antes do previsto porque os negócios tinham corrido melhor que o esperado. 48 anos de experiência no mercado financeiro o tinham ensinado a reconhecer quando era hora de fechar um acordo e quando era hora de ir para casa comemorar. A mansão estava silenciosa quando ele entrou, como sempre ficava no meio da tarde. Verônica geralmente estava no spa ou fazendo compras com as amigas, e Marta cuidava da casa com a eficiência silenciosa que ele admirava há 8 anos. Roberto largou a pasta no hall de entrada e afrouxou a gravata, pensando em pegar uma cerveja gelada e relaxar na varanda antes de Verônica voltar com suas histórias intermináveis sobre qual amiga tinha comprado qual bolsa nova. Foi quando ouviu os gritos. "Você é uma incompetente! Uma incompetente!" A voz de Verônica ecoava pela casa com uma fúria que Roberto nunca tinha escutado antes. "Olha esse chão! Olha essa porcaria!" Roberto franziu a testa e caminhou em direção à cozinha, os passos abafados pelo carpete caro que cobria o corredor principal. Quanto mais se aproximava, mais alto ficavam os gritos de Verônica, misturados com um som que ele não conseguia identificar imediatamente. "De joelhos! Quero que você limpe tudo de joelhos como merece!" Roberto parou na entrada da cozinha e sentiu o sangue gelar nas veias. Marta estava no chão de mármore branco, de joelhos, esfregando uma mancha pequena de café derramado com um pano. Verônica estava de pé ao lado dela, os braços cruzados, o rosto contorcido numa expressão de desprezo que Roberto nunca tinha visto na mulher com quem estava casado há 15 anos. "Mais forte! Esfrega mais forte! Pessoas como você precisam aprender qual é o seu lugar nesta casa!" Marta limpava em silêncio, os ombros tremendo ligeiramente. Suas mãos, sempre tão cuidadosas com tudo na casa, agora esfregavam o chão com uma urgência desesperada. Roberto notou que ela estava usando o uniforme rasgado no ombro, como se alguém tivesse puxado o tecido com força. "Verônica!" A voz de Roberto saiu mais baixa do que ele pretendia, quase um sussurro. As 2 mulheres se viraram simultaneamente. Marta tentou se levantar rapidamente, o rosto vermelho de vergonha, mas Verônica a empurrou de volta para o chão com um gesto brusco da mão. "Roberto, querido, não te escutei chegar." Verônica mudou completamente a expressão, como se fosse uma atriz trocando de máscara. O sorriso que apareceu no rosto dela era o mesmo sorriso doce que ela usava nas festas beneficentes. "Cheguei em casa e encontrei a Marta fazendo um trabalho relaxado. Você sabe como eu sou perfeccionista com a limpeza." Roberto olhou para Marta, que tinha baixado a cabeça e continuava esfregando o chão que já estava perfeitamente limpo. 8 anos. 8 anos que Marta trabalhava para eles, e ele nunca tinha visto um único motivo de reclamação. A casa sempre impecável, a comida sempre pronta no horário certo, as roupas sempre lavadas e passadas com perfeição. "Que tipo de trabalho relaxado?" Roberto perguntou, caminhando lentamente em direção às 2. "Ah, você sabe como é. Derramou café e nem limpou direito. Deixou secar. Grudou no chão. Agora está mais difícil de sair." Verônica gesticulava com as mãos como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Precisei ser firme com ela. Roberto se abaixou e passou o dedo no lugar onde Marta estava limpando. Não havia nenhuma mancha, nenhum resíduo de café, nada além do mármore perfeitamente polido que sempre caracterizava a casa deles. "Marta, pode se levantar, por favor." Marta hesitou, olhando para Verônica como se pedisse permissão. A troca de olhares não passou despercebida por Roberto, que sentiu uma inquietação crescente no peito. "Marta, eu disse para se levantar." Dessa vez, a voz dele saiu mais firme. Ela se levantou devagar, ainda segurando o pano na mão. Roberto notou que suas mãos tremiam ligeiramente e havia uma marca vermelha no pulso dela, como se alguém tivesse apertado com força. "Está tudo bem?" Roberto perguntou diretamente para Marta. "Sim, Sr. Silva. Está tudo bem."
A resposta saiu automática, rápida demais, como se fosse algo ensaiado. Claro que está tudo bem. Verônica interrompeu, rindo de uma forma que soou forçada. Estava apenas ensinando padrões de qualidade. Você mesmo sempre diz que excelência é o que nos diferencia dos outros. Roberto conhecia a esposa há tempo suficiente para saber quando ela estava mentindo. 15 anos de casamento tinham ensinado ele a reconhecer todos os sinais. O jeito como ela piscava muito rápido quando inventava desculpas, como a voz ficava um tom mais agudo quando ela estava nervosa, como ela gesticulava em excesso quando tentava convencer alguém de alguma coisa. Marta, pode nos dar licença por um momento? Marta assentiu e saiu da cozinha rapidamente, mas Roberto percebeu que ela mancava ligeiramente. Como ele nunca tinha notado isso antes? Como nunca tinha prestado atenção nos detalhes que agora pareciam tão óbvios? Roberto, você está fazendo tempestade em copo d'água, Verônica disse assim que ficaram sozinhos. A Marta às vezes precisa de um empurrãozinho. Ela fica muito relaxada quando não tem supervisão. Relaxada? Roberto se virou para encarar a esposa. Em 8 anos trabalhando aqui, você já teve alguma reclamação real sobre o trabalho da Marta? Bom, não exatamente uma reclamação formal, mas... Sim ou não, Verônica? Ela hesitou e Roberto viu o mesmo olhar que ela tinha quando era pega numa mentira sobre os gastos com cartão de crédito ou sobre onde tinha passado a tarde. Não, mas isso não significa que... E por que ela estava de joelhos limpando um chão que já estava limpo? Roberto, você está exagerando. Foi só uma mancha de café que... Que mancha de café, Verônica? Eu passei o dedo no chão. Não tem nada lá. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Verônica abriu e fechou a boca algumas vezes, claramente procurando uma explicação que soasse convincente. Roberto esperou, observando cada microexpressão no rosto dela. Talvez eu tenha exagerado um pouco, ela admitiu finalmente. Você sabe como eu fico estressada antes das reuniões do clube beneficente. Às vezes desconto nas pessoas erradas. Era uma admissão parcial, o tipo de meio pedido de desculpas que Verônica sempre dava quando era pega fazendo algo questionável. Mas alguma coisa no estômago de Roberto dizia que havia muito mais por trás daquela cena do que um simples momento de estresse. Naquela noite, durante o jantar, Roberto observou Marta com uma atenção que nunca tinha dado antes. Ela servia a comida com a mesma eficiência de sempre, mas havia algo diferente na postura dela. Os ombros mais curvados, os movimentos mais cautelosos, como se ela estivesse constantemente se preparando para algum tipo de repreensão. A comida está deliciosa, Marta, Roberto disse quando ela veio recolher os pratos. Obrigada, Sr. Silva. Marta sorriu, mas foi um sorriso que não chegou aos olhos. Você está se sentindo bem? Notei que você estava mancando hoje cedo. Marta olhou rapidamente para Verônica antes de responder. Só uma dorzinha nas costas, senhor. Nada demais. Talvez devesse ver um médico. Posso marcar uma consulta para você. Não precisa, Sr. Silva. Já está passando. Roberto insistiu. Marta, se está sentindo dor, é importante cuidar. Vou ligar para o Dr. Carvalho amanhã. Roberto, para com isso, Verônica interrompeu irritada. A Marta já disse que está bem. Não precisa fazer drama por uma dorzinha nas costas. Mas Roberto tinha decidido prestar mais atenção. Nos dias seguintes, ele começou a chegar em casa em horários diferentes, sempre encontrando desculpas para voltar mais cedo ou sair mais tarde do trabalho. E quanto mais observava, mais detalhes perturbadores descobria. Na segunda-feira, chegou em casa na hora do almoço e ouviu Verônica gritando com Marta por ter dobrado as toalhas de forma incorreta. Na terça, flagrou a esposa fazendo Marta refazer a limpeza do banheiro 3 vezes porque não estava do jeito que ela gostava. Na quarta, presenciou Verônica jogando pratos sujos no chão de propósito e exigindo que Marta limpasse tudo novamente. Cada descoberta era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando para formar uma imagem que Roberto não queria aceitar. A mulher com quem ele estava casado há 15 anos. A mulher que sorria para as câmeras nos eventos beneficentes. A mulher que falava sobre compaixão e caridade nos jantares sociais. Estava sistematicamente humilhando uma funcionária que nunca havia dado motivo para reclamação. Na quinta-feira, uma semana depois da primeira descoberta,
Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não ia mais apenas observar. Era hora de agir. Durante o café da manhã, ele anunciou casualmente: "Vou viajar para São Paulo amanhã. Reunião com os investidores. Volto só no final de semana." Verônica mal levantou os olhos do celular. "Tudo bem, querido. Vou aproveitar para marcar um spa com as meninas." Mas Roberto não tinha nenhuma reunião marcada e estava planejando descobrir exatamente o que acontecia na sua casa quando ele não estava por perto. Ele saiu de casa na sexta-feira de manhã como se fosse realmente viajar. Mas em vez de ir para o aeroporto, foi direto para o escritório do melhor detetive particular da cidade. Era hora de descobrir toda a verdade sobre o que sua esposa estava fazendo com Marta, quando pensava que ninguém estava vendo. E Roberto Silva tinha a desagradável sensação de que o que estava prestes a descobrir seria muito pior do que imaginava. Roberto Silva nunca imaginou que estaria sentado no escritório de um detetive particular numa sexta-feira de manhã, planejando investigar a própria esposa. O escritório de Marcos Fernandes ficava num prédio discreto no centro da cidade, longe dos círculos sociais onde ele e Verônica transitavam. Era exatamente o tipo de lugar onde ninguém esperaria encontrar um empresário do setor financeiro. "Senhor Silva", Marcos disse ajustando os óculos enquanto tomava notas num caderno já bastante usado. "Entendo sua preocupação, mas preciso ter certeza de que compreendo exatamente o que está pedindo. O senhor quer que eu documente o tratamento que sua esposa dispensa à funcionária doméstica?" "Isso mesmo. Preciso de evidências concretas do que está acontecendo na minha casa quando não estou presente." Roberto respirou fundo. "Marcos, não sou o tipo de homem que age por impulso. Construí minha empresa baseada em fatos, em dados concretos. Mas o que presenciei esta semana me deixou muito preocupado." Marcos tinha mais de 20 anos de experiência investigando casos de infidelidade, fraudes corporativas e questões familiares complexas. Raramente via homens da posição social de Roberto dispostos a investigar esse tipo de situação doméstica. "Posso instalar equipamentos de monitoramento discretos na sua residência. Câmeras pequenas, microfones de alta qualidade, tudo completamente legal, já que é sua propriedade." Marcos folheou algumas páginas do caderno. "Mas preciso perguntar, qual é o objetivo final? O que pretende fazer com essas evidências?" Roberto havia pensado muito sobre isso durante os últimos dias. "Quero proteger a Marta. Ela trabalha para nossa família há 8 anos. É uma pessoa íntegra, dedicada. Se minha esposa está abusando da posição dela, preciso ter como provar isso." "E em relação ao seu casamento?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Roberto olhou pela janela do escritório, observando o movimento da rua lá embaixo. 15 anos de casamento, uma vida construída junto, amigos em comum, compromissos sociais. Mas ele não conseguia parar de pensar na imagem de Marta no chão da cozinha, limpando um chão que já estava limpo. "Não sei ainda. Primeiro preciso entender a extensão do problema." Marcos concordou e explicou os detalhes técnicos. As câmeras seriam instaladas discretamente na cozinha, na área de serviço e nos corredores principais. Microfones direcionais captariam conversas com clareza perfeita. Tudo seria transmitido para um sistema de monitoramento que Roberto poderia acessar remotamente do seu celular. "Posso começar a instalação hoje à tarde, enquanto sua esposa estiver fora. Precisa apenas garantir que a funcionária também não esteja presente durante o processo." Roberto assentiu. Verônica tinha marcado o spa com as amigas para a tarde toda, e ele poderia dispensar Marta mais cedo sob algum pretexto. 2 horas depois, Roberto estava de volta à mansão, observando Marcos e 2 técnicos instalarem equipamentos microscópicos em pontos estratégicos da casa. Era impressionante como as câmeras eram pequenas, praticamente invisíveis quando posicionadas corretamente. "Senhor Silva", um dos técnicos disse, testando um microfone instalado próximo à ilha da cozinha. "Este equipamento é tão sensível que vai captar sussurros. Se sua esposa disser alguma coisa, vamos escutar." No final da tarde, quando os técnicos terminaram o trabalho, Roberto chamou Marta para uma conversa no escritório dele. Era a primeira vez em 8 anos que ele pedia para falar com ela sozinho. E ela parecia claramente nervosa. "Sente-se, por favor, Marta." Roberto apontou para uma das poltronas em frente à mesa.
Quero conversar com você sobre algumas coisas. Marta se sentou na beira da poltrona, as mãos dobradas no colo, a postura rígida. Fiz alguma coisa errada, Sr. Silva? Pelo contrário, em 8 anos trabalhando aqui, nunca tive uma única reclamação sobre seu trabalho. Roberto se inclinou para a frente, tentando parecer menos intimidador. Marta, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, hesitante. Você é feliz trabalhando aqui? A pergunta claramente a pegou de surpresa. Marta piscou algumas vezes antes de responder. Sim, Sr. Silva. Sou grata pela oportunidade. Grata não é a mesma coisa que feliz. Marta olhou para as próprias mãos. Roberto percebia que ela estava lutando internamente, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse se podia confiar nele. Marta, se alguma coisa está te incomodando, pode falar comigo. Somos uma família, e famílias cuidam umas das outras. Ela levantou os olhos lentamente. Por um momento, Roberto achou que ela ia dizer alguma coisa importante. Mas então ela balançou a cabeça e voltou a olhar para baixo. Está tudo bem, Sr. Silva. Dona Verônica às vezes fica um pouco estressada, mas não é nada que eu não consiga lidar. A forma como ela disse "um pouco estressada" fez o estômago de Roberto se apertar. Era a mesma linguagem que vítimas de situações difíceis usavam para minimizar problemas sérios. Marta, quero que saiba uma coisa importante. Se em algum momento você sentir que está sendo tratada de forma inadequada, pode vir falar comigo diretamente. Não importa quem seja a pessoa. Entendeu? Ela assentiu, mas Roberto via que suas palavras não tinham convencido ela completamente. 8 anos de dinâmica estabelecida não mudavam com uma conversa de 15 minutos. Pode ir descansar. E Marta? Ela parou na porta. Obrigado por cuidar tão bem da nossa casa todos esses anos. No sábado de manhã, Roberto acordou cedo e discretamente ativou o sistema de monitoramento no seu celular. Verônica ainda dormia ao lado dele, os cabelos loiros espalhados no travesseiro de seda cara que ela havia comprado numa das últimas viagens de compras. Ele desceu para a cozinha e encontrou Marta já preparando o café da manhã, como sempre fazia há 8 anos. Ela cumprimentou ele com um bom dia, educado, e continuou trabalhando. Mas Roberto notou que ela evitava olhar diretamente para ele depois da conversa do dia anterior. Vou trabalhar no escritório hoje, Roberto anunciou quando Verônica desceu para o café. Tenho que revisar alguns contratos antes da viagem de segunda. Era mentira. Ele ia ficar no escritório, mas para monitorar o que acontecia na casa através das câmeras que Marcos havia instalado. Por volta das 10 da manhã, Roberto viu pelo celular Verônica se aproximando de Marta na cozinha. Ele colocou os fones de ouvido e aumentou o volume. Marta, que porcaria é essa? A voz de Verônica saiu clara através do sistema de som. Roberto viu Marta olhar ao redor, claramente confusa. O que foi, dona Verônica? Essa mesa, olha como está organizada. Os guardanapos não estão alinhados. Roberto olhou pela câmera. Os guardanapos estavam perfeitamente dobrados e alinhados, como sempre estavam. Desculpe, dona Verônica. Vou arrumar imediatamente. Não vai arrumar. Vai fazer tudo de novo. Tira tudo da mesa e organiza novamente. E dessa vez faz direito. Roberto assistiu Marta retirar todos os itens da mesa da cozinha e reorganizar tudo exatamente da mesma forma que estava antes. Quando terminou, Verônica observou o trabalho com os braços cruzados. Ainda está errado. Faz de novo. Roberto sentiu a raiva crescer no peito. Marta refez a mesa mais uma vez, e mais uma vez Verônica reclamou. Foi só na 4ª tentativa que Verônica disse que estava aceitável. Mas isso foi apenas o começo. Durante o dia todo, Roberto assistiu sua esposa encontrar defeitos imaginários em tudo que Marta fazia. A forma como ela dobrava as toalhas, como organizava os produtos de limpeza, como preparava o almoço. Nada estava bom o suficiente para Verônica. O pior momento veio na tarde, quando Roberto viu Verônica deliberadamente derramar suco de uva no tapete persa da sala de estar. Marta, vem aqui agora! Quando Marta chegou correndo, Verônica apontou para a mancha no tapete com uma expressão de fúria teatral. Olha o que você fez. Como pode ser tão descuidada? Eu não fiz isso, dona Verônica. Nem estava na sala hoje de manhã. Está me chamando de mentirosa? Roberto viu Marta abaixar a cabeça.
Não, senhora. Vou limpar agora mesmo. Vai limpar, sim. E vai pagar a lavagem especial que esse tapete vai precisar. Vou descontar do seu salário. O sangue de Roberto ferveu. O tapete custava mais de 15 mil reais. E Marta ganhava 2 salários mínimos por mês. Descontar a lavagem seria roubar praticamente um mês inteiro de trabalho dela. Ele estava prestes a sair do escritório e ir para casa confrontar Verônica imediatamente quando o telefone tocou. Era Marcos. Senhor Silva, preciso falar com o senhor urgentemente. Descobri algo que vai interessar muito. O que foi? Estive investigando as finanças domésticas como combinamos. Encontrei algumas irregularidades nos pagamentos de salário da funcionária. Roberto sentiu o estômago se apertar. Que tipo de irregularidades? O senhor me disse que paga 3 mil reais por mês para a Marta, correto? Isso mesmo. Transfiro o dinheiro todos os meses para a conta da Verônica e ela repassa para a Marta. Pois é. Consegui acesso aos extratos bancários da Marta através de um contato no banco. Nos últimos 6 meses, ela recebeu apenas R$ 1.500 por mês. Roberto ficou em silêncio, processando a informação. Verônica estava roubando metade do salário de Marta há 6 meses. Tem mais, Marcos continuou. Também descobri que sua esposa tem sacado quantias significativas em dinheiro nos últimos meses. Valores que não batem com os gastos declarados dela. Quanto? Aproximadamente 15 mil reais por mês em saques não justificados. Roberto desligou o telefone e ficou olhando para a tela do celular, onde ainda podia ver Marta esfregando o tapete que Verônica havia sujado de propósito. Sua esposa não estava apenas humilhando psicologicamente a funcionária, estava roubando dela também. Naquele momento, Roberto Silva tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Não ia apenas documentar o comportamento de Verônica. Ia construir um caso tão sólido que ela não teria como negar ou manipular a situação. E quando tivesse todas as evidências necessárias, ia dar a Verônica uma lição que ela nunca esqueceria. Roberto passou o domingo planejando a armadilha perfeita. Sentado no escritório de casa, com as gravações dos últimos dias organizadas numa pasta no computador e as evidências do desvio de dinheiro numa planilha detalhada, ele arquitetou um plano que daria a Verônica exatamente a corda necessária para se enforcar. Na segunda-feira de manhã, durante o café, ele anunciou casualmente: Querida, preciso organizar um jantar de negócios para quinta-feira. Alguns investidores importantes de São Paulo vão estar na cidade. Verônica levantou os olhos do celular, ligeiramente interessada. Quantas pessoas? Umas 8. O casal Ferreira, os donos da construtora Almeida, o deputado Santos com a esposa e alguns outros. Gente importante que pode render bons negócios para a empresa. Os olhos de Verônica brilharam. Ela adorava eventos que envolviam pessoas importantes, ocasiões onde podia usar suas joias mais caras e impressionar com a casa impecável. Era o tipo de situação onde ela sempre brilhava como anfitriã perfeita. Que maravilha! Vou organizar tudo. Menu especial, decoração, vou até mandar limpar a prataria antiga. Verônica já estava mentalmente planejando cada detalhe. A Marta vai ter muito trabalho pela frente. Roberto fingiu não perceber o tom ligeiramente cruel que apareceu na voz dela quando mencionou Marta. Tenho certeza de que vocês duas vão dar conta de tudo perfeitamente. Durante os dias seguintes, Roberto observou através das câmeras escondidas como Verônica intensificou o assédio psicológico contra Marta. Sob o pretexto de preparar a casa para o jantar importante, ela encontrava defeitos em absolutamente tudo que a funcionária fazia. Na terça-feira, exigiu que Marta encerrasse todos os móveis da sala de jantar 3 vezes, porque não estava brilhando como deveria. Na quarta, fez a pobre mulher lavar todas as cortinas da casa, alegando que cheiravam a poeira. Cada tarefa era uma oportunidade para humilhação, e Roberto documentava tudo através do sistema de câmeras. Marcos ligou na quarta à noite. Senhor Silva, consegui mais evidências. Sua esposa tem usado o cartão de crédito para gastos pessoais que ela declara como despesas da casa. Salão de beleza, roupas, jantares caros com amigas. Tudo vai na conta da funcionária doméstica. Como assim? Ela anota nos extratos que manda para o contador que são gastos com uniformes e alimentação da Marta. Mas sabemos que a Marta come as sobras e usa o mesmo uniforme há meses. Roberto sentiu a raiva crescer.
Verônica não estava apenas roubando o salário de Marta. Estava usando ela como desculpa para financiar um estilo de vida ainda mais luxuoso. Na quinta-feira, dia do jantar, Roberto chegou em casa mais cedo para acompanhar os preparativos finais. A casa estava realmente impecável, como sempre ficava quando Marta trabalhava. Mas ele podia ver o cansaço no rosto dela, as olheiras que não conseguia mais esconder. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite. O casal Ferreira, donos de uma das maiores redes de supermercados do estado. Os Almeida, família tradicional da construção civil. O deputado Santos com a esposa, conhecidos pela participação em ONGs e trabalhos sociais. Exatamente o tipo de pessoas que Roberto queria que presenciassem o que ele estava planejando. Durante o jantar, Verônica estava em seu elemento. Conversava sobre arte, sobre suas viagens recentes para Paris, sobre o trabalho beneficente que fazia no clube social. Todos os convidados estavam impressionados com a anfitriã perfeita que ela parecia ser. Marta servia os pratos com a discrição profissional de sempre, mas Roberto notava os olhares nervosos que ela lançava para Verônica sempre que se aproximava da mesa. Era claro que ela estava constantemente tensa, esperando alguma crítica ou humilhação. O momento que Roberto estava esperando chegou durante a sobremesa. Ele tinha instruído Marta anteriormente para levar o lixo da cozinha para fora depois de servir o café, sabendo que isso daria a Verônica a oportunidade perfeita para mostrar sua verdadeira face. Marta está demorando muito com o café, Verônica comentou quando a funcionária saiu da sala carregando 2 sacos de lixo. Vocês me dão licença por um momento? Vou ver o que está acontecendo. Roberto seguiu discretamente, assim como alguns convidados que foram buscar um pouco de ar fresco no jardim. Do lado de fora, eles encontraram uma cena que nenhum deles esperava presenciar. Marta estava parada no pátio lateral da casa, carregando os 2 sacos de lixo pesados, quando Verônica se aproximou dela com uma fúria que contrastava completamente com a pose elegante que mantinha dentro de casa. Que demora é essa? Verônica gritou, sem perceber que havia pessoas observando da varanda. Eu te disse para ser rápida. Desculpe, dona Verônica. Os sacos estavam pesados e... Não quero saber de desculpas. Verônica interrompeu, apontando o dedo para Marta de forma agressiva. Você é uma incompetente, uma funcionária patética que não consegue nem levar o lixo para fora sem criar problemas. Roberto viu o choque no rosto dos convidados que tinham saído para o jardim. A senhora Almeida levou a mão à boca, claramente horrorizada. O deputado Santos franziu a testa, observando a cena com uma expressão de reprovação crescente. Verônica, Roberto disse, se aproximando do grupo. Mas ela estava tão absorta na humilhação de Marta que não percebeu que tinha plateia. Fica aí parada feito uma idiota. Pega esse lixo e leva para a rua imediatamente. Verônica continuou gritando. E quando voltar, quero que lave a cozinha inteira de novo. Está uma nojeira. Marta abaixou a cabeça e começou a caminhar em direção ao portão, carregando os sacos pesados. Ela mancava ligeiramente sob o peso, e Roberto podia ver lágrimas nos olhos dela. E pare de fingir que está machucada, Verônica gritou atrás dela. Você não engana ninguém com essa mancada teatral. Foi nesse momento que a esposa do deputado Santos não conseguiu mais ficar calada. Verônica, Mariana Santos disse, se aproximando com uma expressão severa. Acho que você está sendo um pouco dura demais com a moça. Verônica se virou, finalmente percebendo que tinha público. Sua expressão mudou instantaneamente, como se alguém tivesse trocado uma máscara. O sorriso forçado voltou ao rosto, mas era tarde demais. Mariana, querida, não se preocupe. A Marta às vezes precisa de um empurrãozinho. Ela entende. Verônica tentou rir, mas o som saiu artificial. Você sabe como é com funcionários domésticos. Se a gente não for firme, eles relaxam. Firme é uma coisa, disse Carlos Almeida, observando Marta que ainda lutava com os sacos pesados próximo ao portão. Humilhar é outra completamente diferente. Roberto viu a oportunidade que estava esperando. Pessoal, vamos voltar para dentro? Acho que o café já deve estar pronto. Mas o clima da festa tinha mudado completamente. Durante o resto da noite, as conversas eram forçadas. Os sorrisos educados, mas frios.
Roberto percebia os olhares de desaprovação que os convidados lançavam para Verônica quando ela não estava olhando. O casal Ferreira foi o primeiro a ir embora, inventando uma desculpa sobre ter que acordar cedo. Em seguida, os Almeida também se despediram educadamente, mas sem o calor habitual. Por último, o deputado Santos e a esposa. Roberto. O deputado disse baixinho enquanto se despedia. Preciso conversar com você em particular na próxima semana, sobre algumas questões importantes. O tom dele deixou claro que a conversa não seria sobre negócios. Quando o último convidado saiu, Roberto e Verônica ficaram sozinhos na sala. Ela estava visivelmente nervosa, tentando avaliar o quanto o comportamento dela tinha prejudicado a noite. Acho que foi um jantar produtivo, ela disse hesitante. Todo mundo parecia ter gostado da comida. Roberto a observou por um momento antes de responder. Verônica, preciso perguntar uma coisa. Por que você trata a Marta daquele jeito? Que jeito? Ela tentou soar casual, mas Roberto conhecia os sinais de nervosismo dela. Do jeito que você tratou ela lá fora, na frente dos nossos convidados. Roberto, você está exagerando. Eu apenas disse para ela ser mais rápida com o lixo. Não tem nada demais. Você a chamou de incompetente e patética. Na frente do deputado Santos e de pessoas importantes para nossos negócios. Verônica percebeu que tinha cometido um erro grave. Eu talvez tenha exagerado um pouco. Estava nervosa com o jantar. Você sabe como eu fico ansiosa quando recebemos pessoas importantes. Roberto assentiu lentamente. Entendo. Bem, acho que todos entenderam também. Nos dias seguintes, Roberto recebeu 3 ligações. O deputado Santos queria conversar sobre condições de trabalho doméstico. Carlos Almeida cancelou uma reunião de negócios que tinham marcado. E a esposa do casal Ferreira ligou para Verônica cancelando o almoço beneficente que tinham planejado. Mas o que Roberto não contou para a esposa foi que tinha gravado toda a cena do lado de fora também, usando o celular discretamente. Agora tinha evidência em vídeo de Verônica humilhando Marta na frente de testemunhas respeitáveis. A armadilha tinha funcionado perfeitamente. Verônica tinha se exposto diante de pessoas que poderiam arruinar sua reputação social. E Roberto tinha toda a munição que precisava para o confronto final. Na manhã seguinte, ele ligou para Marcos. Conseguiu tudo o que precisava? O detetive perguntou. Mais do que imaginava. Agora vamos para a fase 2 do plano. Roberto Silva estava pronto para dar o golpe final. E Verônica não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Na manhã de sábado, Roberto acordou com um plano claro na cabeça. Tinha passado a noite organizando todas as evidências que coletara nas últimas 2 semanas. Vídeos das humilhações, gravações de áudio das ofensas, comprovantes das transferências bancárias desviadas e até mesmo o testemunho discreto que conseguira dos convidados do jantar através de conversas casuais. Verônica ainda dormia quando ele desceu para tomar café. Marta estava na cozinha, como sempre, preparando a mesa do café da manhã. Mas havia algo diferente na postura dela. Os ombros pareciam mais curvados que o normal, e ela evitava olhar diretamente para ele. Roberto percebeu que a humilhação pública na frente dos convidados tinha afetado ela mais profundamente do que imaginara. Bom dia, Marta. Como está se sentindo? Bom dia, Sr. Silva. Estou bem, obrigada. A resposta saiu automática, rápida demais, mas a voz dela estava mais baixa que o habitual. Roberto notou que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto arrumava as xícaras na mesa. Roberto se serviu de café e observou Marta discretamente. Depois do que tinha presenciado na quinta-feira, ele sentia uma mistura de raiva e culpa crescendo no peito. Raiva por descobrir como Verônica tratava ela e culpa por ter demorado tanto tempo para perceber. Quantas vezes ele tinha passado por situações similares sem notar? Quantas humilhações ele tinha ignorado inconscientemente? Marta, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela parou de organizar os pratos e se virou hesitante. Claro, Sr. Silva. Você está recebendo seu salário completo todos os meses? Os R$3.000 que sempre autorizei? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Marta abriu e fechou a boca algumas vezes, claramente lutando entre a verdade e o medo das consequências. Roberto viu o exato momento em que ela percebeu que não podia mais sustentar a mentira. Sr. Silva,
A dona Verônica explicou que o senhor tinha decidido fazer uma redução temporária por causa da situação da economia. Roberto sentiu o sangue ferver nas veias. Que redução, Marta? Quanto você está recebendo? R$ 1.500, senhor. Mas dona Verônica disse que era temporário, que logo voltaria ao normal. A confirmação do que ele já suspeitava foi como um soco no estômago. Verônica não estava apenas humilhando Marta psicologicamente. Estava literalmente roubando dela, usando a crise econômica como desculpa para seu próprio enriquecimento ilícito. Marta, em momento algum autorizei redução no seu salário. Pelo contrário, todo ano dou aumento para acompanhar a inflação. A Verônica mentiu para você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marta olhou para as próprias mãos e Roberto viu lágrimas se formando nos olhos dela. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de humilhação por ter acreditado na mentira, por ter aceito trabalhar por menos do que merecia. Senhor Silva, eu precisava do emprego. Mesmo com menos dinheiro, ainda era melhor que ficar desempregada. A resignação na voz dela partiu o coração de Roberto. Quantas pessoas estavam passando por situações similares, sendo exploradas por patrões sem escrúpulos que se aproveitavam da necessidade alheia. Nesse momento, ouviram passos na escadaria. Verônica desceu vestindo um roupão de seda azul, os cabelos ainda desalinhados do sono. Quando viu Roberto e Marta conversando seriamente na mesa da cozinha, parou na entrada com uma expressão de desconfiança. Bom dia, querido. Que conversa séria é essa tão cedo? Estava perguntando para a Marta sobre algumas questões financeiras. Roberto respondeu, observando a reação da esposa. Verônica se serviu de café, mas Roberto notou que ela evitava olhar diretamente para Marta. Espero que não tenha nada a ver com pedidos de aumento. Você sabe como a situação está difícil para todo mundo. A hipocrisia da frase fez Roberto apertar os punhos debaixo da mesa. Verônica falava de situação difícil, enquanto usava bolsas de R$ 15.000 e fazia tratamentos de spa semanais. Falando nisso, Roberto, Verônica continuou sentando-se à mesa. Alguns dos nossos convidados de quinta-feira fizeram comentários estranhos sobre a festa. Acho que talvez não tenham gostado do menu. Roberto sabia exatamente quais comentários ela estava se referindo, e não tinham nada a ver com a comida. Que tipo de comentários? Nada muito específico. Apenas uma sensação que tive. O deputado Santos parecia meio distante. A esposa do Almeida saiu mais cedo que o normal. Verônica mexia nervosamente na xícara de café. Talvez devêssemos escolher outro cardápio para a próxima festa. Ou talvez devêssemos conversar sobre outras coisas que aconteceram na quinta-feira. O tom de Roberto fez Verônica levantar os olhos da xícara. Havia algo na voz do marido que ela não conseguia identificar, mas que a deixava profundamente desconfortável. Que outras coisas? Podemos conversar sobre isso em particular. No meu escritório. Roberto se levantou da mesa. Digamos às 14h? Verônica assentiu, mas Roberto podia ver a ansiedade crescendo no rosto dela. Ela sabia que alguma coisa estava errada, mas não conseguia descobrir exatamente o que. Marta, Roberto disse antes de sair da cozinha. Não se preocupe com nada. Tudo vai ser resolvido. Durante o resto da manhã, Roberto ficou no escritório organizando a apresentação que faria para Verônica. Marcos tinha enviado um relatório detalhado com todas as evidências organizadas cronologicamente. Era um dossiê completo que provava não apenas o abuso psicológico sistemático, mas também o desvio de dinheiro e a apropriação indébita. Ele imprimiu as transcrições das gravações, organizou os extratos bancários lado a lado mostrando as discrepâncias e até mesmo preparou uma análise de custos mostrando que Verônica estava gastando muito mais em futilidades pessoais do que economizava roubando de Marta. Às 14h, Verônica bateu na porta do escritório. Estava vestida casualmente, mas Roberto notou que ela tinha se maquiado e penteado o cabelo com cuidado especial, como sempre fazia quando estava nervosa ou tentando impressionar alguém. Pode entrar, querida. Feche a porta, por favor. Verônica se sentou na poltrona em frente à mesa de Roberto, cruzando as pernas e tentando parecer relaxada. Mas ele conhecia os sinais de tensão dela depois de 15 anos de casamento. O jeito como tamborilava os dedos no braço da poltrona, como mordia ligeiramente o lábio inferior,
como seus olhos evitavam contato direto quando estava escondendo alguma coisa. Verônica, precisamos conversar sobre algumas questões graves que descobri recentemente. Roberto abriu a pasta que tinha preparado metodicamente. Questões relacionadas ao seu tratamento da Marta e a algumas irregularidades financeiras. Roberto, se é sobre quinta-feira, já expliquei que estava nervosa com a festa e talvez tenha sido um pouco mais exigente que o normal. Mas não é nada que justifique esse tom sério. Não é só sobre quinta-feira. Roberto interrompeu, puxando uma folha da pasta. É sobre um padrão sistemático de abuso que você tem mantido há meses. Ele colocou uma transcrição de uma das gravações na mesa, virada para que ela pudesse ler. Era a conversa de terça-feira, quando Verônica tinha forçado Marta a refazer a mesa da cozinha 4 vezes por problemas inexistentes. Verônica olhou para o papel e Roberto viu o exato momento em que ela percebeu o que estava lendo. O rosto dela empalideceu visivelmente, e a mão que segurava a folha começou a tremer de forma perceptível. Roberto, de onde você tirou isso? Você estava me espionando? A origem das evidências não é relevante agora. O que importa é o conteúdo. Roberto colocou mais documentos na mesa, um por um, como cartas sendo reveladas em um jogo decisivo. Aqui temos gravações de você humilhando a Marta sistematicamente ao longo das últimas 2 semanas. Aqui temos vídeos de você forçando ela a fazer trabalhos desnecessários. E aqui, ele colocou os extratos bancários lado a lado. Temos evidências irrefutáveis de que você está desviando metade do salário dela há 6 meses. Verônica olhou para os documentos como se eles fossem evidências de um crime, que tecnicamente eram. Suas mãos tremiam mais visivelmente agora, e Roberto podia ver suor se formando na testa dela. Roberto, posso explicar. Não é bem assim que parece. Você está interpretando tudo de forma exagerada. Como não é bem assim, Verônica? Você está apropriando-se de R$ 1.500 por mês de uma mulher que trabalha 16 horas por dia para manter nossa casa impecável. E, além disso, a submete a humilhações diárias por problemas que você mesma cria. Eu não estou me apropriando de nada. Verônica se levantou da poltrona abruptamente, a voz subindo de tom. Esse dinheiro é para cobrir gastos extras da casa, produtos de limpeza especiais, uniformes de qualidade, alimentação diferenciada para ela. Roberto pegou outro papel da pasta, desta vez uma planilha detalhada que Marcos havia preparado. Aqui está a lista real dos seus gastos nos últimos 6 meses, Verônica. Salão de beleza, R$ 4.000 mensais. Roupas e acessórios, R$ 6.000 mensais. Jantares e entretenimento, R$ 3.000 mensais. Tudo justificado nos extratos como despesas da funcionária doméstica. Verônica ficou em silêncio, percebendo que tinha sido pega numa mentira elaborada que não conseguia mais sustentar. Roberto continuou, implacável. Também tenho aqui as notas fiscais reais dos gastos com a Marta. Produtos de limpeza, R$ 200 mensais. Uniformes, 0, porque ela usa os mesmos há 2 anos. Alimentação especial, 0, porque ela come as sobras da nossa comida. Roberto, você está fazendo isso parecer pior do que realmente é. Estou apresentando fatos, Verônica. Números, evidências concretas. Roberto se levantou e caminhou até a janela do escritório, de onde podia ver Marta no jardim, cuidando das plantas com a mesma dedicação que demonstrava em tudo o que fazia. E sobre o tratamento psicológico que você dispensa a ela? Como justifica fazer uma mulher de 43 anos limpar o chão de joelhos por problemas que não existem? Ela precisa manter os padrões de excelência da casa. Se eu não for rigorosa, o trabalho fica relaxado. Você mesmo sempre diz que excelência é o que nos diferencia. Verônica, em 8 anos, você já teve uma única reclamação legítima sobre o trabalho da Marta? Uma única vez em que ela realmente cometeu um erro que justificasse correção? Verônica hesitou, e Roberto viu que ela sabia que não tinha argumento para essa pergunta. Em 8 anos, Marta nunca havia quebrado um prato, nunca havia esquecido uma tarefa, nunca havia dado motivo real para a reclamação. Não, mas prevenção é melhor que correção. Então por que a humilha? Por que a trata como se fosse sua propriedade? Por que rouba o dinheiro que ela precisa para sustentar a família? Verônica se sentou novamente, desta vez sem a pose confiante de antes.
Estava claro que ela percebera a gravidade real da situação. Não era mais uma discussão conjugal sobre diferenças de opinião. Era uma confrontação sobre comportamento criminoso. Roberto, sei que talvez tenha exagerado algumas vezes, mas não é tão sério quanto você está fazendo parecer. São questões que podem ser resolvidas com uma conversa. Roberto voltou à mesa e colocou mais documentos na frente dela. Desta vez, era um print de mensagens que ela havia enviado para amigas, reclamando de Marta usando linguagem degradante e risadas de deboche. Estas são mensagens suas para a Carla Mendes e a Patrícia Souza, onde você se diverte contando como colocou a empregada no lugar dela, onde você ri da situação financeira difícil da Marta, onde você planeja novas formas de humilhá-la. As lágrimas começaram a aparecer nos olhos de Verônica, mas Roberto não conseguia determinar se eram lágrimas de arrependimento genuíno ou simplesmente autocomiseração por ter sido descoberta. Verônica, você sabe qual é a diferença real entre nós e pessoas como a Marta? Que diferença? Nenhuma fundamental. A única diferença é que nascemos em famílias com mais recursos financeiros. Isso não nos dá o direito moral de tratar outras pessoas como objetos ou propriedades. Roberto se virou para encarar a esposa diretamente. A Marta trabalha mais horas por dia do que qualquer um de nós. Mantém nossa casa em condições melhores do que muitas pessoas conseguem manter suas próprias residências. E você a trata como se ela fosse descartável. Eu não trato ela como descartável. Quinta-feira você a forçou a carregar sacos de lixo pesados enquanto gritava que ela era incompetente e patética. Na frente do deputado Santos, da família Almeida, de pessoas que podem destruir nossa reputação social e profissional. Como isso não é tratar alguém como descartável? Verônica não tinha resposta coerente para isso. Roberto voltou à mesa e colocou o último documento na frente dela. Este é um relatório preliminar que o deputado Santos encomendou sobre condições abusivas de trabalho doméstico em residências de alta renda. Adivinha que casa ele está considerando usar como estudo de caso? O rosto de Verônica ficou completamente pálido. O deputado Santos era uma figura pública respeitada, conhecido nacionalmente por suas campanhas sobre direitos trabalhistas e justiça social. Se ele decidisse tornar o caso público, a reputação social e profissional deles seria completamente destruída. Roberto, por favor, podemos resolver isso discretamente sem escândalo público. Vou mudar completamente meu comportamento. Vou pagar todo o dinheiro que devo para a Marta com juros. Não precisa virar um caso que prejudique nossa família. Roberto observou a esposa que conhecia há 15 anos. Pela primeira vez, estava vendo medo real nos olhos dela. Não o medo performático que ela às vezes usava para conseguir o que queria, mas terror genuíno das consequências legais e sociais dos próprios atos. Verônica, você compreende que o que fez constitui crime? Assédio moral no ambiente de trabalho e apropriação indébita são crimes previstos no Código Penal. Se a Marta decidir buscar justiça legal, você pode enfrentar processo criminal. Ela não vai processar. Ela precisa desesperadamente do emprego. Não tem recursos para advogado. A frieza calculista com que Verônica disse isso fez Roberto perceber que o problema era muito mais profundo e sistemático do que ele imaginara inicialmente. Ela não estava apenas agindo por impulso ou estresse momentâneo. Estava conscientemente e deliberadamente aproveitando-se da vulnerabilidade econômica de Marta. Verônica, você se transformou em alguém que eu não reconheço. Não sei quando essa mudança aconteceu, mas a mulher com quem me casei jamais seria capaz de explorar conscientemente outra pessoa dessa forma. Eu não mudei. Você que está dramatizando uma situação normal e exagerando em tudo. Roberto abriu a última pasta e espalhou uma série de fotos na mesa. Eram capturas de tela em alta resolução dos vídeos de vigilância, mostrando momentos específicos e inequívocos de humilhação deliberada. Estas imagens documentam você forçando a Marta a refazer trabalho que já estava perfeito. Documentam você gritando com ela por problemas que você mesma criou propositalmente. Documentam você tratando um ser humano como se fosse sua propriedade pessoal. Verônica olhou para as fotos e Roberto viu mais lágrimas nos olhos dela, mas ainda não conseguia determinar se eram lágrimas de arrependimento genuíno ou simplesmente de desespero por ter sido exposta. O que você quer de mim, Roberto? O que preciso fazer para resolver isso?
Quero que você compreenda completamente a gravidade moral e legal do que fez. E quero que faça a coisa certa para corrigir a situação de forma apropriada. Que coisa certa? Roberto se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos da esposa com uma seriedade que ela nunca havia visto antes. Amanhã de manhã, você vai chamar a Marta para uma conversa formal neste escritório. Vai pedir desculpas genuínas e específicas pelo tratamento degradante que dispensou a ela durante esses meses. Vai devolver imediatamente todo o dinheiro que apropriou indevidamente, com correção monetária e juros, e vai assinar um documento legal garantindo que esse comportamento jamais se repetirá. E se eu fizer tudo isso, o assunto se encerra aqui entre nós? Roberto hesitou por um longo momento. Havia uma parte dele que queria desesperadamente proteger o casamento, preservar a vida que tinham construído juntos ao longo de 15 anos. Mas havia uma parte maior e mais forte que sabia que algumas linhas morais, uma vez cruzadas, mudavam fundamentalmente a natureza de um relacionamento. Verônica, algumas ações têm consequências irreversíveis. Vou precisar de tempo considerável para processar o que descobri sobre seu caráter e decidir o que isso significa para nosso futuro juntos. Ela assentiu lentamente, finalmente começando a compreender que as repercussões dos seus atos iam muito além de ter que pedir desculpas para a empregada e devolver dinheiro roubado. Tudo bem, Roberto. Vou fazer exatamente o que você está exigindo. Mas Roberto sabia que o pedido de desculpas e a restituição financeira seriam apenas o primeiro passo de um processo muito mais longo e complexo. A confiança que havia sido completamente quebrada levaria anos para ser reconstruída, se é que isso era mesmo possível. E ele tinha a sensação crescente de que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. Na manhã seguinte, ele orquestraria uma conversa que mudaria permanentemente a dinâmica de poder em sua casa e, possivelmente, definiria o futuro de seu casamento. Domingo de manhã, Roberto acordou cedo e ficou deitado na cama, observando Verônica dormir. Ela parecia frágil na luz suave da manhã, muito diferente da mulher cruel que ele tinha descoberto ser capaz de tanta maldade sistemática. 15 anos de casamento. E ele estava se perguntando se realmente conhecia a pessoa que dormia ao lado dele todas as noites. Durante as últimas horas, ele tinha refletido profundamente sobre o futuro. Não era apenas sobre perdoar ou não perdoar. Era sobre reconhecer que descobrir aspectos fundamentais do caráter de Verônica que mudavam completamente sua percepção sobre quem ela realmente era. Como ele podia continuar vivendo com alguém capaz de explorar sistematicamente uma pessoa vulnerável? Desceu para a cozinha e encontrou Marta preparando o café da manhã como sempre fazia, mesmo nos finais de semana. Mas hoje havia uma energia diferente no ar. Talvez fosse o peso da conversa que estavam prestes a ter, ou talvez fosse simplesmente o fato de Roberto finalmente estar vendo toda a situação com absoluta clareza. Bom dia, Marta. Bom dia, Sr. Silva. Ela cumprimentou ele com o mesmo respeito profissional de sempre. Mas Roberto percebeu imediatamente a tensão nos ombros dela. A forma como evitava contato visual direto. Por favor, sente-se comigo. Precisamos conversar sobre algumas coisas muito importantes. Marta hesitou visivelmente, segurando a xícara de café que estava servindo. Senhor Silva, Dona Verônica pode descer a qualquer momento. Se ela me vir sentada à mesa conversando, não se preocupe com isso hoje. O que vamos discutir é mais importante que qualquer reação dela possa ter. Marta se sentou hesitante na beirada da cadeira, como se estivesse pronta para sair correndo caso necessário. Roberto podia ver os anos de medo e submissão psicológica na postura dela, e sentiu o coração apertar com uma mistura de raiva e compaixão. Marta, preciso fazer algumas perguntas diretas. E preciso que seja completamente honesta comigo. Há quanto tempo você não recebe seu salário completo? A pergunta direta a fez olhar rapidamente para a porta da cozinha. Um reflexo condicionado de medo. Senhor Silva, eu recebo sim. Dona Verônica sempre me paga. Marta, eu já sei a verdade. Sei que a Verônica está te repassando apenas metade do que eu autorizo todo mês. Preciso ouvir isso diretamente de você. Ela ficou em silêncio por alguns segundos tensos, lutando internamente entre anos de medo condicionado e a oportunidade de finalmente falar a verdade. Roberto esperou pacientemente.
entendendo que não era fácil para ela quebrar barreiras psicológicas construídas ao longo de meses de manipulação. Há cerca de 6 meses, ela admitiu finalmente, a voz quase um sussurro. Dona Verônica me chamou aqui na cozinha e explicou que o senhor tinha determinado uma redução temporária no meu salário por causa da crise econômica. Disse que era uma medida necessária para manter os empregos. Roberto fechou os olhos por um momento, sentindo a raiva crescer exponencialmente. Verônica tinha usado até mesmo a situação econômica difícil do país como desculpa elaborada para seu roubo sistemático. Havia transformado seu crime em uma narrativa de sacrifício necessário. Marta, em nenhum momento, jamais, autorizei qualquer redução no seu salário. Pelo contrário, todos os anos, faço questão de dar aumento para acompanhar a inflação e valorizar seu trabalho excelente. Ela levantou os olhos lentamente, e Roberto viu lágrimas se formando. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de humilhação profunda por ter sido enganada, por ter aceitado trabalhar por menos do que merecia, por ter duvidado do próprio valor. Então ela mentiu deliberadamente para mim? Mentiu, roubou e manipulou você psicologicamente para aceitar a situação. E eu vou corrigir isso imediatamente. Nesse momento, eles ouviram passos na escadaria. Verônica desceu as escadas mais devagar que o habitual, como se estivesse relutante em enfrentar o dia. Estava vestida casualmente, mas Roberto notou que tinha se arrumado com cuidado especial, uma tentativa de manter alguma dignidade na situação que sabia que estava prestes a enfrentar. Quando viu Marta sentada à mesa conversando seriamente com Roberto, parou na entrada da cozinha com uma expressão que misturava desconfiança e medo mal disfarçado. Que conversa é essa tão cedo? Algum problema que preciso saber? Sente-se, Verônica. É exatamente sobre os problemas que você criou que vamos conversar agora. Verônica se aproximou devagar, claramente relutante. Sentou-se do outro lado da mesa, evitando cuidadosamente olhar diretamente para Marta, como se pudesse evitar a confrontação ignorando sua presença. Marta, Roberto começou formalmente. A Verônica tem algumas coisas muito específicas para te dizer, e algumas restituições importantes para fazer. Verônica olhou para o marido com uma expressão que misturava medo, ressentimento e desespero. Roberto fez um gesto firme com a cabeça, indicando que ela deveria começar imediatamente e ser completamente honesta. Marta, Verônica hesitou, as palavras saindo com extrema dificuldade. Eu preciso pedir desculpas pelo meu comportamento inaceitável. Roberto esperou, mas percebeu que Verônica ia tentar fazer um pedido de desculpas superficial e vago. Verônica, seja específica e completa. Desculpas exatas por quê? Por ter sido exigente demais com você às vezes. Não. Seja completamente honesta sobre exatamente o que fez, sem minimizar, sem eufemismos. Verônica respirou fundo, claramente lutando contra o orgulho e o constrangimento. Marta, peço desculpas por ter te humilhado sistematicamente, por ter gritado com você sem motivo válido, por ter te forçado a refazer trabalhos que já estavam perfeitos. Roberto continuou pressionando. Continue, sobre as questões financeiras. E peço desculpas por ter mentido sobre seu salário, por ter te passado apenas metade do valor que Roberto autorizava mensalmente. Marta olhou para Verônica com uma expressão de choque, como se ainda não conseguisse processar completamente a extensão da manipulação de que havia sido vítima. Por que você fez isso comigo? Marta perguntou, a voz carregada de dor genuína. Eu sempre tentei fazer meu trabalho da melhor forma possível. Sempre respeitei você e sua família. Verônica abaixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar de Marta. Eu não tenho uma justificativa aceitável. Foi errado. E eu sabia que era errado. Roberto interveio. Verônica, onde está o dinheiro que você subtraiu do salário da Marta ao longo desses meses? Eu usei para gastos pessoais. Que gastos pessoais especificamente? Verônica hesitou, percebendo que qualquer resposta seria ainda mais constrangedora. Salão de beleza, roupas, jantares com amigas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marta olhava para Verônica com uma expressão de descrença total. Durante meses, ela havia trabalhado por metade do salário, fazendo economias drasticamente em sua própria vida,
enquanto Verônica usava o dinheiro roubado para luxos fúteis. Quantos R$ 1.000 você subtraiu no total? Roberto perguntou, embora já soubesse a resposta pelos cálculos que havia feito. R$ 9.000 aproximadamente, Verônica admitiu em voz baixa. Roberto se levantou e foi até o escritório, voltando com um envelope que havia preparado na noite anterior. Aqui estão R$ 10.000 em dinheiro. 9.000 como restituição completa do que você roubou, mais 1.000 de juros e compensação pelo constrangimento causado. Ele entregou o envelope diretamente para Marta, que o recebeu com mãos tremendo visivelmente. Senhor Silva, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. É seu dinheiro, que sempre deveria ter recebido. Roberto voltou a se sentar e olhou diretamente para Verônica. Agora vamos discutir o futuro. Verônica, o comportamento que você demonstrou revela aspectos do seu caráter que eu jamais imaginei que existissem. Não posso simplesmente fingir que não descobri isso. Roberto, por favor, prometo que nunca mais vou repetir esses erros. Posso mudar. Posso ser uma pessoa melhor. Talvez você possa. Mas eu preciso de tempo para processar tudo isso e decidir se posso continuar casado com alguém capaz de explorar sistematicamente uma pessoa em situação vulnerável. Verônica começou a chorar, percebendo que as consequências dos seus atos iam muito além de uma simples restituição financeira. Seu casamento estava em risco real, e ela finalmente compreendia a gravidade moral do que havia feito. Roberto, por favor, me dê uma chance de provar que posso mudar. 15 anos de casamento têm que significar alguma coisa. Significam muito, Verônica. Mas também significam que durante 15 anos eu acreditei estar casado com uma pessoa que, descobri agora, é capaz de crueldade calculada contra quem está em posição vulnerável. Roberto se virou para Marta, que ainda segurava o envelope com o dinheiro como se não conseguisse acreditar que era real. Marta, preciso te fazer uma proposta. Não como patrão, mas como alguém que reconhece seu valor e quer corrigir a injustiça que você sofreu. Que proposta, Sr. Silva? Quero te oferecer uma posição na minha empresa, como supervisora de operações administrativas. Salário inicial de R$ 8.000, com plano de saúde completo, 13º, férias remuneradas e todas as proteções trabalhistas legais. Marta abriu a boca, claramente chocada. Sr. Silva, eu não tenho formação para trabalhar numa empresa. Só sei cuidar de casa. Marta, durante 8 anos você administrou esta casa melhor que muitos executivos administram empresas. Você tem habilidades organizacionais, atenção aos detalhes e uma ética de trabalho que raramente vejo no mundo corporativo. Com treinamento adequado, você será uma funcionária excepcional. Roberto continuou, observando a esperança crescer nos olhos de Marta. Além disso, a empresa pagará um curso técnico em administração para você. Quero que tenha todas as ferramentas necessárias para crescer profissionalmente. Eu não sei o que dizer. Aceito, claro que aceito. Verônica assistia à conversa com uma expressão de desespero crescente. Não era apenas sobre perder a empregada doméstica. Era sobre ver o marido investir no futuro de Marta de uma forma que demonstrava o quanto ele valorizava ela como pessoa. Roberto, Verônica disse hesitante. E quanto a mim? O que vai acontecer comigo? Roberto a observou por um longo momento antes de responder. Verônica, você vai precisar provar através de ações, não palavras, que é capaz de mudança real. Vou me mudar para o apartamento no centro da cidade por alguns meses. Precisamos de tempos separados para eu processar tudo isso. Você está me deixando? Estou nos dando tempo para reflexão. Se você realmente quer salvar nosso casamento, vai precisar fazer um trabalho sério de autoavaliação, começando com terapia psicológica para entender por que foi capaz de tratar outra pessoa dessa forma. Roberto se levantou, indicando que a conversa estava chegando ao fim. Marta, você pode começar na empresa na segunda-feira. Vou pedir para a gerente de recursos humanos te dar toda a orientação necessária. Obrigada, Sr. Silva. Obrigada de coração. Roberto, Verônica tentou mais uma vez. Não podemos conversar sobre isso em particular? Já conversamos ontem, Verônica. Agora é hora de ações, não de mais palavras. 3 meses depois, Roberto estava no seu apartamento temporário quando recebeu uma ligação de Marta. Ela havia se adaptado excepcionalmente bem ao trabalho na empresa. Havia sido promovida para coordenadora de equipe.
e estava cursando o técnico em administração com notas excelentes. Senhor Silva, queria agradecer mais uma vez por ter mudado minha vida. Nunca imaginei que poderia ter uma carreira profissional real. Você merece todo o sucesso, Marta. Seu talento sempre esteve lá, só precisava da oportunidade certa. E como estão as coisas com Dona Verônica? Roberto suspirou. Ela está fazendo terapia, como combinamos. O terapeuta disse que vai ser um processo longo. Ela precisa entender as raízes do comportamento antes de poder mudá-lo realmente. O senhor acha que vai conseguir perdoá-la? Não sei ainda. Perdão é uma coisa, mas confiança é outra. E casamento sem confiança não funciona. Na verdade, Roberto estava lutando com sentimentos conflitantes. Parte dele ainda amava a mulher com quem havia passado 15 anos da vida. Mas outra parte não conseguia esquecer a imagem de Verônica humilhando Marta deliberadamente ou a frieza com que havia justificado suas ações. 2 semanas depois, Verônica ligou para ele. Roberto, terminei o primeiro ciclo de terapia. Dr. Mendonça disse que fiz progressos importantes em reconhecer os padrões tóxicos do meu comportamento. Que bom, Verônica. Como você está se sentindo? Envergonhada. Com muita vergonha de quem me tornei, mas também determinada a ser uma pessoa melhor. Roberto podia ouvir sinceridade na voz dela, algo que não ouvia há muito tempo. E o que o terapeuta recomendou? Que eu procure a Marta pessoalmente para um pedido de desculpas mais completo. E que comece a fazer trabalho voluntário com pessoas em situação de vulnerabilidade para desenvolver empatia real. Isso parece um bom começo. Roberto, posso te pedir uma coisa? Podemos jantar juntos na próxima semana? Só para conversar, sem pressão. Roberto hesitou. Verônica, ainda não sei se estou pronto para isso. Por favor, só uma conversa. Quero que veja as mudanças que estou fazendo. 6 meses depois do confronto inicial, Roberto e Verônica estavam sentados num restaurante discreto no centro da cidade. Ela parecia diferente, mais humilde, menos arrogante, com um ar de quem havia passado por uma transformação profunda. Como está a Marta? Verônica perguntou genuinamente. Muito bem. Foi promovida novamente. Está considerando fazer faculdade de administração. Fico feliz por ela. Realmente feliz. Roberto observou a esposa, procurando sinais de falsidade, mas parecia sincera. Verônica, o que você aprendeu na terapia sobre por que agiu daquela forma? Que eu tinha problemas sérios de autoestima disfarçados de superioridade. Humilhar a Marta me fazia sentir poderosa numa vida onde me sentia cada vez mais irrelevante. Era a primeira vez que ela demonstrava real compreensão psicológica dos próprios atos. E como planeja garantir que isso nunca mais aconteça? Continuo na terapia. Comecei a trabalhar como voluntária numa ONG que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. E quero pedir para você me dar uma segunda chance. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que ela havia dito. Verônica, posso considerar uma segunda chance, mas com condições muito claras. Terapia de casal, além da individual. Transparência total sobre finanças. E se eu perceber qualquer sinal de que os padrões antigos estão voltando, acabou definitivamente. Lágrimas de alívio apareceram nos olhos dela. Aceito todas as condições. Só quero a chance de provar que posso ser melhor. 1 ano depois, Roberto e Verônica estavam renovando os votos matrimoniais numa cerimônia pequena e íntima. Marta estava presente como convidada especial, agora formada em administração e gerente regional da empresa de Roberto. Durante a cerimônia, Roberto refletiu sobre como situações extremas às vezes revelam quem as pessoas realmente são, mas também podem ser oportunidades de crescimento e transformação real. Verônica havia provado através de ações consistentes que era capaz de mudança genuína. O trabalho voluntário havia desenvolvido empatia real nela. A terapia havia resolvido questões profundas de autoestima e controle. Mas mais importante, ela havia aprendido que tratar outras pessoas com dignidade não era apenas uma questão moral, mas um reflexo do próprio caráter. Quero agradecer a todos que estão aqui hoje, Roberto disse durante o brinde. Especialmente a Marta, que nos ensinou que justiça às vezes começa com uma pessoa corajosa o suficiente para fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Marta sorriu.
Sabendo que sua jornada de empregada doméstica humilhada para executiva respeitada tinha mudado não apenas sua própria vida, mas também ajudado outras pessoas a encontrarem sua humanidade perdida. E Roberto aprendeu que às vezes o maior presente que podemos dar a alguém é a oportunidade de mostrar seu verdadeiro valor ao mundo. Fim da história. Y no me da ni la armadura. Parémosla. Yo sí te cargo de tu persona. Sí. Sí. El problema es que ahora estoy rodeada. Por alguna razón. Mira, viste, me están campeando. Qué chistoso. Pareciera que tengo un spawn al lado. No quiero ni mirar. Es que quiero salir, si es el tema, quiero... Casi me mata. Bueno. ¿Qué era? ¿Para dónde tengo que ir yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy yendo para el otro lado? Mamita. ¿Por qué están tan lejos? No lo sé. Ya vamos rápido nomás y... ¡Oh, qué rabia! Venga, Oh, por... Ya, hombre, te digo que estoy bien. Y no me dicen, y no me mires. Sirve otra cosa. Todo por una mochila. Dejé la embarrada por una mochila. Hola. Hay que ser cordiales. Lo peor es que voy a meterme y me van a matar de nuevo. Saluda como hombre, ¿ves? Suba aquí, qué lindo, lo voy a guardar. Mira, es que yo solo quiero un hámster, tan difícil iba a ser. Listo. Suba para game. ¿Qué es esto? No me sirve.
Jackie, ¿cómo estás? Yo bastante bien. Un poco estresada, pero bien. ¿Y tú? Oh. Come on now. No, así tranqui. ¡Ah! No te lo puedo creer. Uy, mira acá. Miau. Estoy cerca del spawn. Voy a venir a vivir acá, no me importa. Basta, no lo recuerdes. Ay, me estoy equivocando a muerte. O sea, primero estábamos así como jajajaja chistoso, pero después le dije que no me hablara más. Zapatilla de Venus. Ah, bueno. Chicas, ustedes tienen que entender que yo... A mí me da vergüenza. De gente desconocida. Es que sí. Baby, más encima me dicen VTuber. Que no tiene nada de malo, me cambian las VTuber, pero... No sé, dicen que soy VTuber. Te lo sacaron de la polla. Quiero ver que rebote. Dum 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 bye. Dum 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 dum. Dum 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 bye. Hoy te voy a hacer llorar. Válvula. Espectacular. Mira, cojones. Allá abajo hace calor. La noche más linda. El deseo superó. Hasta que se comenzó. Estamos desbloqueados cuando ella baila. Debajo esa minifalda. Oh, que ignora. ¿Qué cosa? ¿Ignorarte qué? Dum 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 dum. Y rompe. Dum 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 dum. Bye. Cosa. Mi manera antes de morir. Baby. Allá abajo hace calor. Traje ventilador. Ante la buena noche más linda, pero es algo superior que se esconde el sol. Necesito una vaca. Ahora con urgencia necesito matar una vaca. Que rebote. Dum 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 bye. Dum 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 dum. Y rompe. Dum 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 bye.
se llora. Mira, pero es que estos son tan bonitos. Yo quiero uno para mi casa. Oye, ¿de dónde te saco un slime? Yo quiero uno. Quédate acá siempre, por favor.